aquele dia em que você passa horas travado em uma tarefa, o projeto não anda de jeito nenhum e parece que tudo que você tenta fazer dá errado? Aí você abre o LinkedIn ou conversa com um colega da área e a sensação que dá é que tá todo mundo voando, batendo meta com facilidade e entregando projetos perfeitos sem o menor esforço. É nessas horas que bate aquele desânimo e você se pergunta: gente, será que só eu fico batendo cabeça? Será que todo mundo é mais produtivo e seguro do que eu? No fundo, quase todo mundo passa por isso em algum momento da carreira, mas quase ninguém tem coragem de falar sobre isso abertamente. É aquela mania que a gente tem de ficar se comparando no trabalho e principalmente de comparar o nosso dia a dia com todos os nossos problemas com o do outro. Olá, o meu nome é Tatiane Carrillo e eu continuo aqui substituindo o Bruno por alguns episódios do podcast Spoilers da Vida. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para receber os conteúdos exclusivos sobre comportamento e gestão que o Bruno vem produzindo há mais de 7 anos. E se você preferir, também pode acompanhar pelas outras redes sociais, que eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio para a gente continuar conversando. Nessa temporada do podcast, o foco será liderança. E hoje a gente vai olhar de perto para o que acontece quando o time entra nessa pilha de tentar aparecer perfeito o tempo todo, espelhando-se no palco dos outros. No nosso papo de hoje, você vai entender por que essa cobrança por entregas impecáveis tem deixado profissionais ansiosos e travados. E o mais importante, eu vou te entregar 5 ações simples de comunicação para você aplicar ainda essa semana e transformar esse peso em crescimento de verdade. Então pega o seu café, porque o Spoilers de hoje vai mudar a forma como você enxerga e conversa com as pessoas que cercam a sua liderança. Bora? Antes da gente começar, primeiro a gente precisa entender o que acontece na cabeça de um profissional quando ele cai nessa mania de ficar se comparando aos outros no trabalho. A pessoa está ali em uma reunião comum, ouvindo os resultados da semana e aparentemente está tudo normal. Aí o líder toma a palavra e começa a comentar as entregas recentes do time, distribuindo elogios. Ele diz que fulano mandou muito bem naquele projeto, comenta que ciclano trouxe uma solução excelente para um problema antigo e que Beltrano conduziu muito bem a reunião com um cliente difícil. Até nesse momento, não tem nada de errado que está acontecendo, porque, vamos lá, reconhecer quem fez um bom trabalho é muito importante e todo líder tem que reconhecer mesmo. O grande problema dessa história é o que começa a acontecer na cabeça de quem está assistindo a essa cena de camarote. Por dentro, o pensamento é diferente e muito mais doloroso, porque o profissional está pensando que está muito atrás de todo mundo ali na equipe, que nunca vai conseguir fazer uma entrega daquele jeito ou falar com aquela desenvoltura. E pronto. Sem que ninguém tenha percebido, a mania de ficar se comparando aos outros chegou sem pedir licença para ninguém. E o grande erro que a gente comete nessa hora é justamente tentar comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Sem perceber, a gente acaba colocando o que sente por dentro com aquilo que o colega decide mostrar por fora, comparando o nosso processo ali bagunçado com aquele resultado bonito que apareceu na reunião. Só que fazer isso é uma baita injustiça para a nossa própria jornada, porque o palco do outro sempre vem com muita luz, mostrando apenas a parte que deu certo, a frase bem falada, o slide que foi revisado e o elogio público. O bastidor não tem nada dessa iluminação bonita e editada. O bastidor tem dúvida, tem erro, tem conversa difícil, noite mal dormida, ajuste de última hora e um medo constante de que não vai dar conta. A grande questão é que ninguém vê o bastidor do outro. Nós só assistimos ao aplauso final e esquecemos completamente do ensaio que aconteceu por trás. É por causa desse esquecimento que a gente começa a medir a nossa vida profissional com uma régua completamente torta, tentando comparar o nosso dia a dia com o momento do outro. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque olhar para quem manda bem e tem boas entregas não é o problema dessa história. A gente aprende muito observando o trabalho dos outros e é super saudável ver um colega apresentando bem e pensar: como eu consigo ter essa oratória? Ou notar a calma de alguém negociando e usar isso para modelar o seu próprio comportamento. Ver uma pessoa organizando as prioridades e entender como aquele processo pode ajudar o seu dia. Porque tudo isso faz parte de um crescimento maduro de um ambiente colaborativo. O problema de verdade aparece quando a referência deixa de ser um aprendizado e se transforma em uma cobrança interna. É aquele momento em que o profissional para de perguntar o que pode aprender com o sucesso do outro e começa a se questionar sobre o que tem de errado com ele mesmo. E a gente acaba se perdendo nisso, porque uma coisa é se inspirar em alguém e outra completamente diferente é usar o sucesso dessa pessoa como uma prova definitiva de que você não é suficiente. Dentro do ambiente corporativo, isso é muito comum, principalmente naquelas empresas que adoram repetir palavras
da moda, como alta performance, resultado, protagonismo. Essas palavras podem ser motivadoras, mas dependendo de como a liderança usa no dia a dia, elas colocam a equipe em estado de alerta. O time começa a achar que precisa estar sempre pronto, sempre seguro e com uma resposta impecável na ponta da língua para qualquer situação. Só que o grande spoiler da vida é que ninguém vive assim o tempo todo, e nem quem parece viver. A gente esquece que aquela pessoa que fala super bem na reunião, geralmente é porque já travou várias vezes antes. Quem parece confiante é porque já treinou aquela conversa várias vezes. E quem entrega rápido é porque já errou o prazo, passou aperto e aprendeu na marra. Existe um histórico que a gente simplesmente deleta da mente na hora de olhar para o momento bonito do colega, achando que aquele recorte representa a pessoa inteira, quando na verdade é apenas uma edição muito bem feita. Quando essa mania de ficar se comparando ganha espaço e se instala na cultura de uma área, a pessoa muda de comportamento. E o líder precisa ficar atento a isso, porque essa mudança não acontece de uma vez, não tem aviso. A transformação, ela acontece no dia a dia. Aquela pessoa que antes participava das discussões começa a ficar mais quieta cada semana. Deixa de trazer ideias novas porque assume que alguém vai fazer uma proposta melhor do que a dele. Para de pedir ajuda porque tem medo de parecer despreparado na frente dos colegas. Começa a evitar assumir uma entrega nova ou um desafio porque pensa que se errar, vai ficar mal na foto e a liderança vai ver. E isso é um sinal de alerta para quem está na liderança, porque o gestor costuma olhar para esse recuo e interpretar o silêncio de forma errada. O líder assume que aquela postura é falta de interesse, preguiça, acomodismo, porque a pessoa não quer crescer na carreira. E na maioria das vezes, o liderado quer crescer, só que ele está paralisado pelo medo. Medo de ser comparado, medo de não estar no nível do que esperam dele, ou de fazer uma pergunta simples e alguém julgar a sua capacidade. É nesse silêncio que muita gente boa acaba se escondendo, não por falta de potencial técnico, mas porque começa a acreditar na mentira de que só tem valor quem já nasce pronto. O líder não tem como controlar o que passa na cabeça de ninguém, e seria ingenuidade achar que dá para impedir alguém de se comparar. Até porque cada um chega no trabalho carregando a sua própria história. Tem gente que passou a vida tentando provar valor, pessoas que aprenderam que errar era perigoso e profissionais que só se sentem reconhecidos quando fazem muito mais que acima da média. O líder não consegue resolver esse comportamento de uma hora para outra, mas ele dita o tom do ambiente. O jeito que reconhece alguém, a forma como cobra resultados e a maneira como reage ao erro moldam o clima da área. Às vezes, uma frase simples pode acender um gatilho de comparação. Falar para fazer igual ao colega, comentar sobre como o outro resolve tudo rápido, ou dizer que a equipe precisa acompanhar o ritmo de um profissional são atitudes bem complicadas. Pode ser que a intenção seja até de motivar, puxar o time para cima, mas na prática a mensagem que fica é outra. Quem escuta sente que não é bom bastante e que no fundo tem alguém fazendo melhor o papel que deveria ser seu. E diante desse sentimento, a pessoa não melhora, ela passa a se defender. Ela começa a trabalhar com medo de errar, esconde as suas dificuldades reais e gasta energia para parecer que está tudo bem, mesmo quando precisa de ajuda. Desenvolver pessoas não é colocar uma contra a outra, mas sim ajudar cada profissional a entender o seu próprio ponto de partida, construindo um ambiente onde uma boa entrega vira aprendizado coletivo e não motivo para alguém se sentir menor. O líder não precisa parar de reconhecer quem entrega bons resultados. O reconhecimento é parte da gestão e as pessoas precisam saber que o trabalho delas é visto. A diferença está no jeito de fazer isso. Se o líder só mostra o palco, ele acaba criando personagens intocáveis no time. Cria a imagem da pessoa que sempre dá conta, que sempre resolve tudo com facilidade e que nunca falha. Isso gera um peso para todo mundo. Peso para quem está olhando de fora, porque a pessoa pensa que nunca vai chegar naquele nível, e peso para quem foi elogiado, porque sente que não tem mais espaço para errar. Para quebrar esse ciclo, o bastidor precisa aparecer. Quando alguém fizer uma entrega boa, em vez de celebrar apenas o troféu, o líder pode perguntar como que a pessoa chegou lá. Vale questionar o que foi difícil no caminho, qual ajuste ela precisou fazer, se teve algum imprevisto, o que ela aprendeu e que ela pode compartilhar com o restante do time. Essa mudança simples tira a aura da perfeição do resultado. Quando a equipe enxerga que o sucesso envolve tentativa, erro e ajuste, a comparação ela perde a força. O profissional percebe que o colega não é seu pronto, mas que ele construiu o resultado com esforço e tentativas. E isso abre uma porta, porque ele entende que existe um caminho. Sem mostrar o percurso, o destaque vira peso, e com o caminho visível, ele vira referência de aprendizado. Antes de qualquer líder pensar em ferramenta ou dinâmica para motivar a galera, vale a pena fazer uma pergunta bem simples.
No seu time, o sucesso de uma pessoa inspira ou diminui os outros? Repara no clima da sua próxima reunião. Quando alguém é elogiado abertamente, o time fica curioso para aprender o que foi feito ou fica quieto? Quando alguém recebe uma oportunidade, as pessoas entendem o critério ou começam a criar teorias no privado? Quando uma boa entrega aparece, o bastidor é compartilhado ou só o gráfico bonito ganha destaque? Esses sinais dizem muito sobre a saúde da sua gestão. Um time saudável não é aquele onde ninguém se compara, porque isso simplesmente não existe. Um time saudável é aquele onde a comparação não vira vergonha, onde o sucesso de alguém não é lido como uma ameaça e onde o destaque de uma pessoa não apaga o valor de quem está à sua volta. É o lugar onde cada um consegue olhar para o seu próprio desenvolvimento com honestidade e muito menos peso. E essa transformação, ela começa pela liderança, no jeito de falar, de reconhecer e de corrigir. Mas se a gente quer mudar essa régua e ajudar o time a parar de ficar olhando para o lado, precisamos entender o que está por trás dessa necessidade tão humana de buscar a aprovação. Afinal, por que temos essa tendência de nos comparar com os outros a ponto de machucar a nossa própria confiança? A comparação começa antes mesmo da gente perceber. Às vezes você nem queria entrar muito nessa pilha. Estava ali fazendo o seu trabalho, tentando dar conta do dia, quando alguém ganha uma oportunidade ou aparece numa reunião com uma entrega muito boa. De repente bate aquela coisinha lá no fundo. Não é inveja necessariamente, nem falta de maturidade ou maldade. É uma pergunta pequena, meio chata, que aparece lá no fundo. E eu? Eu tô bem? Tô ficando para trás? Meu trabalho está sendo visto? Esse sentimento é mais comum do que parece. A gente se mede pelo grupo o tempo todo, seja na escola, na família, no trabalho, nas redes sociais ou nas amizades. A gente observa quem é aceito, quem é valorizado e quem parece estar indo muito melhor. No trabalho, isso fica mais sensível porque tem reconhecimento, salário, visibilidade. Ninguém gosta de se sentir invisível. Então, quando outra pessoa aparece muito, quem já está inseguro pode sentir que desapareceu mais um pouquinho. E eu não estou dizendo que isso é racional, mas isso é humano. A comparação pega onde a autoestima já está sensível. A comparação ela não bate igual em todo mundo. Duas pessoas podem até estar na mesma reunião, ouvir o mesmo elogio para um colega e reagir de formas completamente diferentes. Uma pensa, porra, legal, quero aprender com isso. A outra pensa, pronto, eu sou a pior parte do time. E o que muda? A história de cada um. O momento de vida, a relação que ela tem com o erro, com cobrança e com reconhecimento. Tem gente que cresceu precisando provar valor o tempo todo. Gente que aprendeu que só era elogiada quando era excelente. Ou gente que ouviu muito, você podia ser melhor. E isso vai ficando dentro da gente. Depois, no trabalho, basta uma situação parecida que esse gatilho é acionado. A pessoa não está reagindo só à reunião de hoje, está reagindo a um monte de coisa acumulada. Por isso, o líder precisa ter cuidado com a comparação direta. Uma frase que para o líder parece pequena pode cair num lugar enorme dentro do profissional. Quando ele diz, você podia ser mais como a Carol, a intenção pode ser da organização, mas o cérebro da pessoa escuta. Do jeito que você é, não serve. E isso é pesado. É por isso que esse tipo de comparação costuma travar o desenvolvimento. Ele não só mexe com o desempenho, mexe com a identidade. A pessoa deixa de pensar em como melhorar e só começa a pensar, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. E o ambiente influencia também essa pressão. Tem ambiente que deixa todo mundo mais estressado, onde ninguém entende os critérios, onde só os mesmos recebem oportunidades, onde o erro vira uma exposição. E nesse tipo de lugar, a comparação ela vira um esporte interno. Só que ninguém chama assim. Chamam de meritocracia, de alta performance ou de cultura forte, mas nem sempre é, tá? Às vezes, é só um monte de gente ansiosa tentando provar que merece estar ali. O time começa a entregar imagem. A pessoa não quer apenas entregar bem, ela quer parecer bem. Parece bobagem, mas muda tudo, porque parecer bem consome muita energia. Você mede as palavras, evita fazer pergunta, disfarça a dificuldade, não admite que está perdido. Onde a cabeça está ocupada demais se defendendo, sobra pouco espaço para aprender. Agora, tem ambientes que são o contrário. O líder explica critério, reconhece resultado, mas também fala de processo, dá feedback claro, chama erro pelo nome sem humilhar e mostra que aprender faz parte do trabalho. A comparação ela não desaparece. Seria mentira dizer isso, só que ela perde força, perde aquele tom de ameaça. A pessoa ela consegue pensar com mais calma. Fulano mandou bem, o que eu posso aprender com ele? A gente vive uma época em que tudo parece um pau. LinkedIn, reunião de resultado, apresentação para diretoria, premiação interna, até aquele post bonito feito por IA de rede social.
E tudo bem, a vida tem momentos de pau. O problema é acreditar que ele conta a história inteira e ele não conta. Uma promoção não mostra às vezes que a pessoa pensou em desistir. Uma apresentação boa não mostra todo o ensaio que teve por trás. Um case de sucesso não mostra as conversas que deram errado antes. O palco é editado e o bastidor é bruto. É igual olhar aquelas fotos de viagem dos outros e comparar com a sua segunda-feira cheia de problemas. A conta não fecha. No trabalho, esse efeito é perigoso, porque a pessoa começa a concluir coisas sobre si mesma a partir de uma amostra muito pequena da vida do outro. Ela é muito mais confiante. Será? Ou ela só preparou aquela fala? Ele é mais estratégico. Talvez, ou talvez ele tenha tido mais acesso a conversas que você ainda não teve. O líder precisa completar parte dessa história, trazendo contexto, sem expor ninguém, apenas mostrando o processo. Quando a equipe enxerga que o sucesso envolve tentativa, erro e ajuste, a comparação perde a força. E a gente volta a enxergar o trabalho como ele realmente é, um exercício diário de tentativa e acerto. Quando alguém vive sendo comparado, acaba perdendo coragem. E coragem é central para o desenvolvimento. É o que faz a pessoa ter segurança para perguntar, para testar uma ideia nova, para dizer eu não entendi, pedir um feedback ou topar um desafio antes de se sentir 100% pronto. Sem isso, a pessoa acaba se encolhendo, virando uma versão menor do que ela poderia ser. Ela trabalha tentando evitar o erro e trabalhar com esse medo constante é muito ruim. O profissional não ousa, não traz ideia nova. Aí o líder acha, olhando ali de fora, ele acha que a pessoa não tem ambição. Vamos tomar cuidado com isso, né, gente? Às vezes não é falta de ambição, é só medo. A pessoa até quer crescer, mas tem medo de se expor. Ou vive uma cultura onde cada tropeço vira munição para comparação. Tem gente sentada em cima de um potencial enorme, mas que aprendeu a ficar no cantinho para não chamar atenção. Justamente porque aparecer aumenta o risco de ser julgado. O líder quer protagonismo, mas pune a vulnerabilidade necessária para o protagonismo nascer. Ninguém nasce protagonista com tudo pronto, tudo redondo. Tudo começa meio torto mesmo. Só que se o time só valoriza quem já faz bonito, quem está aprendendo não encontra espaço para praticar. E sem espaço para errar, ninguém cresce. Um time maduro aprende que o sucesso de um pode servir ao grupo inteiro. Se o clima é de disputa, o sucesso do outro vira incômodo, mas se o foco é aprendizado, vira material de estudo. A boa entrega de um ensina um método, a comunicação de outro ensina postura, a coragem de alguém pode abrir caminho para os demais. Só que isso exige uma liderança que ajude a interpretar o que está acontecendo. Quem está seguro lê o sucesso alheio como inspiração. Quem está inseguro lê como acusação. Em vez de perguntar por que você não faz como fulano, ele pode puxar um papo mais construtivo, tipo, o que será que a gente consegue aprender com esse resultado aqui? Em vez de focar em quem é o melhor do time, o gestor pode perguntar o que será que funcionou na estratégia dessa pessoa que a gente pode aproveitar. Isso exige escutar o que está rolando por baixo da superfície e principalmente ter cuidado para não transformar sempre as mesmas pessoas em exemplo para tudo, que acaba gerando um peso desnecessário para a equipe. Pouca gente fala disso, mas o líder também entra nessa, tá? O líder se compara com outro líder, compara o seu time com o da área vizinha, compara o próprio resultado ou a forma de se comunicar com o de alguém que parece estar indo muito melhor. E se não tomar cuidado, acaba passando essa ansiedade para o time, pressionando a equipe de um jeito meio torto e usando a comparação como se fosse um combustível para o time andar. Só que, na real, combustível errado queima o motor. Por isso, antes de ajudar o pessoal, o líder precisa olhar para a própria relação com a comparação. Eu estou cobrando desenvolvimento ou estou descarregando a minha ansiedade? Essas perguntas são desconfortáveis e tudo bem. Liderança sem desconforto vira um personagem e que ninguém consegue sustentar esse papel por muito tempo. Comparação não se resolve com um discurso bonito. Dizer que cada um tem seu tempo pode até ajudar ali no começo, mas logo depois volta tudo normal. Se a cultura da empresa continua comparando as pessoas de um jeito muito errado, qualquer discurso bonito perde o sentido. O que realmente muda o jogo é o comportamento no dia a dia. É o líder aprender a corrigir a própria fala, explicar os critérios com clareza, reconhecer a evolução individual e parar de criar heróis dentro do time, gente. Todo mundo parece ótimo até cansar. E uma hora cansa fingir segurança, esconder dúvida e engolir medo. A pessoa
para de tentar crescer naquele ambiente e se desliga emocionalmente. E isso custa energia, custa criatividade e, acima de tudo, confiança, que depois de quebrada dá muito trabalho para reconstruir. A comparação perde força quando o time entende que todo resultado tem contexto, que qualquer habilidade pode ser aprendida e que o valor de alguém não depende de ser melhor do que o outro. Muita empresa ainda funciona como se só os melhores tivessem o direito de aparecer, e aí todo mundo tenta parecer impecável. Só que time bom não precisa de gente performando o personagem, precisa de gente aprendendo com consistência. Gente que sabe onde melhorar, que pede ajuda sem vergonha e que olha para uma boa entrega pensando: eu quero entender como chegou lá, que consegue celebrar o outro sem se diminuir. E isso não nasce de uma frase bonita, nasce no cotidiano, na reunião de segunda-feira, no feedback sincero e no jeito de reagir quando alguém erra. E eu vou trazer aqui para vocês 5 ações que vocês já podem começar a implementar no seu dia a dia. A primeira ação que vocês podem começar a implementar é comparar a pessoa com a própria evolução dela. Parem de usar uma pessoa como medida para outra. Frases como: olha como a Thaís faz, você precisa ser mais como o Gabriel, ou Manuela consegue, por que você não? Chegam para quem ouve como um atestado de insuficiência. Quando alguém está inseguro, isso pega. O líder atento muda a rota da conversa. Em vez de colocar 2 profissionais lado a lado, ele coloca a pessoa diante da própria trajetória. Um exemplo: há 3 meses você evitava apresentar, hoje você já conduziu parte da reunião. Bora trabalhar para você sustentar melhor a sua opinião? Isso é útil, tem direção e tem reconhecimento. Em vez de citar fulano para cobrar rapidez, foque na priorização da semana daquela pessoa. Liderança boa não foge de conversa difícil. Ela só não precisa bater onde dói para parecer firme. A segunda ação que você pode implementar é mostrar os bastidores dos resultados. Toda equipe tem alguém que se destaca em algum momento. Alguém que apresenta muito bem, que fecha um projeto difícil ou resolve um problema que estava travado. O líder deve reconhecer isso. Resultado bom precisa ser visto, mas o jeito de fazer isso muda tudo. Se você fala apenas: a entrega da Manuela foi sensacional, siga o exemplo. Você cria um pau. É bonito, mas fica distante. Parte do time aplaude e outra parte se compara em silêncio. E a própria Manuela sente a pressão de nunca mais poder falhar. Agora, se você traz o bastidor para a mesa, o clima muda. Em vez de só elogiar, pergunte: Manu, conta pro time como é que você organizou essa entrega? Onde foi que você travou? O que você precisou ajustar no caminho? Teve alguma coisa que deu errado? Essa é uma conversa muito mais rica. As pessoas começam a perceber que aquela entrega bonita teve dúvida, correção e ajuda de terceiros. E isso humaniza o resultado e aproxima o time. Muita gente olha para quem entrega e cria uma fantasia de que a pessoa nasceu para aquilo ou que tem um talento divino. Ela pode até ter essa habilidade, mas quase sempre existe um caminho suado por trás. E isso não diminui o mérito de quem fez. Muito pelo contrário, ele valoriza ainda mais o resultado, porque mostra o trabalho que existiu ali. Uma prática bem simples. Depois de uma entrega boa, reserve uns minutos para um rápido raio-x do processo. Sem reuniões gigantes ou grandes formalidades. Apenas perguntas como: o que foi decisivo aqui? O que você faria diferente? Ou o que te ajudou a sair desse momento? O time aprende com o sucesso do colega, mas sem esquecer que ele foi construído passo a passo nos bastidores. A terceira ação é dar feedback sobre comportamento e não sobre identidade. Um erro que a gente comete demais na liderança é rotular a pessoa na hora do feedback. Quando você solta você é um desorganizado, ou você não tem perfil, o profissional entende que o problema é ele, como pessoa. Não é sobre mudar uma atitude ou melhorar uma habilidade, é como se a essência dele fosse o defeito. Aí o feedback vira um peso enorme, e bora combinar, peso demais trava em vez de crescer. O caminho é falar de comportamento que a gente consegue ver. Em vez de falar: você é inseguro, tente algo como: olha, na reunião você trouxe uma ótima análise, mas terminou várias frases pedindo desculpa, dizendo que talvez não fizesse sentido. Isso tirou o peso da sua mensagem. Bora treinar como sustentar melhor a sua opinião? Percebe a diferença? A pessoa sabe exatamente o que rolou e onde ela precisa melhorar. Se o problema é organização, em vez de rotular, diga: olha, nas 2 últimas semanas a gente teve que renegociar 3 prazos em cima da hora. Vamos dar uma olhada na sua rotina e combinar um aviso antecipado na próxima? É específico, não precisa de floreios e muito menos de ataque. Feedback bom é isso, dá chão para a pessoa pisar. Mostra o fato, mostra o impacto e o próximo passo. E cuidado com a palavra perfil. Ela costuma virar uma sentença definitiva que acaba enterrando gente boa.
E na real, só precisava de treino, de disposição, um acompanhamento melhor. Antes de sentar para conversar, faz aquela checagem rápida na cabeça. Eu estou falando de algo que a pessoa fez ou estou definindo quem ela é? Essa pergunta evita muita injustiça e deixa claro que o desenvolvimento está sempre na mesa. A quarta ação é: explique os critérios antes que o time comece a inventar histórias. Onde não tem clareza, tem novela. E o time, sem saber o porquê das coisas, acaba inventando muita história. Alguém ganha um projeto e o pessoal não entende o motivo. Alguém é promovido e os critérios parecem confusos. O colega recebeu um elogio enquanto outras entregas boas passaram batidas. Pronto. Começa a conversinha paralela. Deve ser porque é amigo do chefe, porque tem preferência, mas vamos ser honestos. Tem ambiente que realmente favorece quem fala mais alto ou quem é mais próximo da liderança. Mas em alguns casos, o problema é só falta de comunicação. O líder toma uma decisão por um motivo justo, mas esquece de explicar. Você precisa trazer os critérios para a mesa. Não precisa transformar toda a decisão em uma assembleia, mas algumas decisões pedem contexto, principalmente as que mexem com oportunidade e crescimento. Quando for escolher alguém, seja direto. Olha, escolhi a Beatriz para esse projeto porque ela já cuidou de uma conta parecida e o prazo está muito apertado. Mas para os próximos, eu quero preparar mais 2 pessoas do time. Viu? Essa frase mata o ruído. Ou, na hora de elogiar, fala assim: o ponto alto aqui foi a antecipação de risco. Avisar cedo e ajustar a rota antes do problema aparecer. Aqui você não só elogia, mas você ensina o jogo. E quando as pessoas entendem o jogo, elas jogam melhor. Se elas não entendem, começam a achar que o jogo está comprado. Clareza não acaba com a frustração. Alguém ainda assim vai ficar chateado por não ter sido escolhido. E isso é normal. Mas frustração com explicação é outra coisa. 5. Ensine o time a transformar a comparação em pergunta. Essa talvez seja a ação mais importante. O líder não vai estar do lado da pessoa toda vez que ela se comparar. Seja depois de uma reunião, olhando no LinkedIn ou num dia em que o cansaço faz tudo parecer um erro. Então, o time precisa aprender a virar essa chave internamente. Quando bater aquela comparação, a pergunta não pode ser: por que eu não sou como essa pessoa? Esse tipo de pergunta só coloca a gente para baixo. O convite aqui é mudar para: o que exatamente essa pessoa faz que eu posso aprender? E essa palavrinha, exatamente, ela é mágica, porque tira a comparação do drama e joga para o detalhe. Se alguém diz: fulano fala muito bem, a gente desmonta isso. O que é falar bem? A pessoa organiza as ideias antes, faz pausa, não se desculpa pelo que diz, olha para quem está ouvindo. Pronto, agora a gente tem material, virou algo que dá para treinar. E se o comentário for do tipo: pô, ele é muito bom com o cliente, a gente desce para o comportamento. Ele escuta sem interromper, ele resume o que o cliente disse, ele faz boas perguntas. E isso é muito menos assustador do que se sentir menos que o outro. Quando a pessoa diz: eu nunca vou ser como fulano, ela entra num beco sem saída. Quando ela diz: eu quero treinar essa habilidade, ela abre uma porta. Você pode conduzir isso nas conversas individuais. Se alguém chega dizendo: eu me sinto péssimo em reunião perto da Maria Luísa, você devolve: vamos separar as coisas? O que ela faz que funciona? Se a resposta for: poxa, ela se posiciona com muita clareza. Muito bom. Então o plano é: na próxima reunião, você entra com um ponto preparado. Só um. E depois a gente vai evoluindo. É simples, é concreto e tira o peso. Essa é a grande mudança. A comparação, ela deixa de ser uma fonte de frustração e vira um plano de ação. A pessoa para de se questionar e começa a praticar. Esses 5 passos parecem pequenos, mas mudam o clima de qualquer time. A pessoa que antes se sentia atrasada começa a enxergar a própria evolução. O sucesso do colega deixa de ser um lembrete de que ela não é boa o bastante e vira uma fonte de aprendizado. O feedback para de parecer uma sentença e passa a ser uma direção. As oportunidades deixam de ser um mistério e a comparação sai do campo da vergonha e entra no campo de habilidade. A equipe passa a falar mais sobre como as coisas são feitas. As pessoas elas pedem ajuda com menos medo. Quem se destaca não precisa carregar o personagem da perfeição. E quem está aprendendo não se sente menor por isso. E o líder, ele para de depender daquela velha estratégia, de pressionar pelo constrangimento. Para combinar, tem jeito melhor de liderar, né? Dá trabalho? Dá. Porque exige atenção à linguagem, aos critérios, ao clima do dia a dia. Mas o resultado, ele é muito mais sustentável. Um time que cresce com clareza, ele evolui de verdade. Quem cresce pelo medo, ele até corre, mas corre tenso. E a gente tensa, uma hora cansa e vai embora. O desenvolvimento não precisa ser um campo minado. Ele pode ser exigente sim, mas com direção.
com conversa honesta, critério e espaço para todo mundo aprender, sem precisar ficar fingindo o tempo todo. É criar um lugar onde o sucesso de um não diminui ninguém. E antes de a gente continuar, eu vou te pedir um favor. Se você está gostando desse episódio, curte, compartilha e deixe seu review. E se você não for assinante do nosso canal, assina e ativa as notificações. Assim você garante que vai receber toda semana aquele conteúdo exclusivo que a gente prepara para alugar um triplex na sua cabeça. No final das contas, a comparação é isso. A pessoa olha para o resultado bonito do outro e usa aquilo como munição para bater no próprio processo. Ela vê a fala segura de alguém na reunião, mas não vê o treino que rolou antes. Ela vê o elogio público, mas não faz ideia dos feedbacks difíceis que aquela pessoa recebeu no caminho. Ela vê o projeto entregue, mas não vê a bagunça que existiu até chegar ali. Aí o negócio fica pesado, porque o palco dos outros quase sempre parece muito mais bonito do que o nosso. E não é porque a vida do outro é mais fácil, e na maioria das vezes é só porque a gente está olhando de longe. De perto, todo mundo tem bagunça. Todo mundo. Tem gente que disfarça melhor, que fala com firmeza, mesmo estando inseguro e que aprendeu a agir com calma. Tem gente que já apanhou tanto de situações parecidas que hoje o trabalho parece natural. Mas ninguém nasceu pronto para tudo. Essa ideia precisa circular dentro dos times. E eu não estou falando de pendurar a frase motivacional bonitinha na parede. É prática mesmo, porque tem muita gente boa se diminuindo em silêncio. Gente competente, gente dedicada e que quer crescer. Só que o sujeito olha para o lado e acha que todo mundo ao redor está muito mais avançado, está muito mais seguro, muito mais estratégico e muito mais interessante. E se a liderança não presta atenção, o ambiente ele começa a perder essas pessoas antes mesmo delas entregarem a carta de demissão. A pessoa continua na cadeira, mas já está bem menor. Fala menos, arrisca menos, pede menos ajuda. Entrega o que precisa, mas sem aquele brilho. Ela cumpre o papel, mas vai se afastando emocionalmente. E o pior, isso não aparece de cara em nenhum slide, a gente só percebe depois. Quando a criatividade começa a cair, quando a colaboração esfria ou quando só os mesmos aparecem para o jogo. O time, ele parece funcionar, mas no fundo, ninguém está realmente inteiro. Então, bora direto da próxima vez que alguém do time mandar bem, reconheça, mas foque no processo. Pergunte como a pessoa chegou lá. Aponte o comportamento que funcionou e transforme aquele resultado em aprendizado para todos. Quando alguém estiver abaixo do esperado, não compare com a outra pessoa. Lembre o combinado, fale do impacto e do próximo passo. Quando for distribuir uma oportunidade, explique o critério. Não deixe o time preencher o silêncio com insegurança. E se perceber alguém se diminuindo, ajude essa pessoa a sair do "eu nunca vou ser assim" e entrar no "qual habilidade eu posso treinar". A comparação ela perde força quando existe clareza, contexto e quando você troca o rótulo pela orientação. No fundo, a gente não precisa apagar o palco de ninguém para proteger o bastidor do outro. Só precisamos lembrar que todo palco tem um bastidor. Comece hoje. Repare nas suas frases. Veja se os elogios estão ensinando ou criando disputas. E repare se a cobrança está dando um caminho ou apenas gerando medo. Afinal de contas, você não precisa apagar o palco de ninguém para iluminar o seu próprio caminho. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço e até lá!